Próxima estació. Catalunha. Tem fases que não tá tudo errado, mas também não tá tudo bem. Você sente que poderia estar melhor, mas não sabe por onde começar. E aí você fica parado esperando clareza pra mudar alguma coisa. Então, próxima parada, as pequenas mudanças que parecem simples, mas mudam completamente como a gente se sente no dia a dia. Oiê, eu sou a Ju. Eu sou a Manu. E eu sou a Amanda, e a gente tá aqui em mais um episódio. Bem-vindas a mais um Tia in the City. Bem-vindas a mais um Tias in the City. Então, gente, vocês já sentiram isso? Ao mesmo tempo, assim, que tá tudo bem, tem algum incômodozinho, alguma coisa que você sente que pode melhorar? Nossa, sim. Um par de vezes. Todo dia. Quer começar? Você quer soltar o coraçãozinho, Manu? Abre aqui, Todo vai. dia. Ah, não. É uma sessão de terapia, né? Começa aqui. Tá tudo bem, I'm fine. Aí começa a chorar. Chorando. Não, mas é verdade. Isso acontece muito, né? Acho que todo dia tem alguma coisa que a gente sempre fica pensando. Tem alguma coisa sempre por trás na cabeça. Bom, pelo menos na minha sempre tem. Sim, eu acho que não necessariamente precisa ser uma coisa gigante, assim, fala alguma coisa específica. Eu acho que isso é o mais difícil, na verdade. É. Porque quando é um problema específico, você vai lá e arruma ele, né? Vai direto ao ponto. Mas quando é essa sensação que tem alguma coisa errada que você não sabe muito bem o que é, fica difícil da gente E é um saber. incômodo, né, Ju? Eu acho que essa sensação, ela começa com essa coisinha meio incomodando a gente não sabe muito bem de onde ela vem, e é um processo você conseguir entender e identificar o que tá acontecendo. Porque, de fato, quando a gente começa a olhar pro todo, você... Cara, tá tudo bem. Tipo, meu trabalho tá indo tudo bem, minhas amigas tá tudo ok, minha família tá bem, com saúde. Tipo, por que eu tô me sentindo desse jeito? E falando da minha experiência um pouco pessoal, assim, muitas vezes eu acabei sentindo até culpa Eu ia falar isso agora também. de sentir esse incômodo, né? Sim, porque tudo tá tão bem na sua vida e você fala, nossa, eu não sou agradecida, então o que é, né? Eu não posso sentir De onde que isso. tá vindo esse sentimento? É pior ainda, porque a gente tenta camuflar ele. Fingir que ele não existe. Aí ele fica Total. maior. É horrível. E assim, eu, por exemplo, no meu caso, quando eu começo a sentir isso, eu começo a questionar muitas coisas pra ver realmente o que é que tá De me onde incomodando, vem, né? sabe? De onde vem. Eu questiono tudo ao meu redor, sabe? Hábitos, pessoas, tudo. Trabalho. E trabalho, tudo. E mesmo assim, quando não tem um ponto específico que eu quero mudar, eu já percebi, no meu caso, que às vezes, quando a minha vida tá meio desorganizada. Sabe? Quando eu tô angustiada, sem ter um motivo específico, eu percebo que sempre é desorganização, no meu caso, sabe? Então, eu já peguei, assim, na minha vida esse padrão. Quando eu tô com esse incômodo, eu vou lá e me organizo. Eu vou lá e organizo a minha agenda, eu vou lá e deixo a minha casa organizada, limpo a minha casa. Isso me traz um alívio. Sabe, assim, coisas bem práticas que eu faço, realmente, tipo, você acorda e faz um esporte. Isso é Sim. outra coisa que traz leveza pro meu dia a dia, Ju, sabe? você não acha que isso vem muitas das vezes por conta dos hábitos? Não sei vocês, mas a sensação que eu tenho, por exemplo, é quando eu tenho uma rotina, um hábito ali, e eu acabo não conseguindo seguir muito bem esse script, e aí esse incômodo às vezes surge também. Ou quando esse hábito já não faz tanto sentido Sim. pra mim. Agora, uma coisa que eu falaria, assim, não sei da experiência de vocês, aí também até gostaria de escutar um pouquinho, mas que eu começo a reparar, e eu acho que isso vem muito também da nossa geração, que às vezes a gente confunde um pouco esse incômodo de que não está tudo certo com essa ânsia de buscar por coisas diferentes o tempo inteiro, de tem que performar Tem o que tempo preencher inteiro. alguma coisa, né? Ainda É mais- quase uma ansiedade. É uma ansiedade, porque você entra no Instagram e você começa a ver o fulano que acordou às 5 horas da manhã, já foi pra academia, já tá no trabalho, tarará, tarará, tarará. Aí você olha, tipo, meu Deus, aí começa... Aí você começa a questionar várias coisas. Então, eu acho que nesse caso a gente tem que dar um passo atrás e tentar entender se esse incômodo de fato vem e ele é genuíno, porque algo não tá cabendo mais, algo não está mais encaixando no meu tempo, nos meus hábitos ou quem eu sou agora, ou se de fato eu tô confundindo com as comparações das pessoas ao meu redor.
Sim. Também. Vocês sentem isso Eu também? sinto. E eu acho assim que a gente tá vivendo um mundo que, igual você falou, tão performático, que a gente tem que estar bem sempre o tempo inteiro. Acorda, toma o suco verde lá das Suco blogueiras, detox. suco detox, 5 da manhã, Super aí vai pra coffee. academia, aí corre, aí na corrida você não pode ser só um esporte de diversão. Você tem que ser o melhor. O melhor, Você tem que se entregar em tudo, você tem que ser perfeito em tudo. Então eu acho que a gente tá vivendo num mundo assim de tantos estímulos como esse, que a gente fica meio perdido e fica meio insatisfeito sempre. E isso é muito, assim, ruim pra nossa vida, porque sempre não tá bom, sabe? Então, esses hábitos, igual quando você falou de hábitos, eu ia falar daquele livro Hábitos Atômicos. Não sei se você Esse já eu não leu. cheguei a ver. É muito interessante porque fala exatamente isso, como os hábitos mudam a sua vida. Pequenos hábitos, sabe? Então, eu acho que é através dele, assim, também, que eu fui expandindo a minha consciência de tentar ir por esse caminho. De tentar criar pequenos hábitos mesmo, Que te fazem bem, que né? me fazem bem e que me distraem desses outros hábitos que não são tão bons. Como, por exemplo, acordar já no celular. Nossa, sabe? sim. Que isso é a raiz da comparação que você tava falando, sabe? Que a primeira coisa que a gente vê no dia já é esse estímulo já é do isso. outro, já é a comparação. A grama do vizinho é sempre mais verde. Eu até tinha visto uma trend no TikTok também, que era essa, eu não sei se vocês viram, que é tipo, a minha grama... A grama do vizinho não é mais verde porque eu só olho a minha, sabe? Aí a pessoa publica várias coisas dela sendo feliz e tendo uma vida, tipo, perfeita também e tal. Tipo, a trend é legal, mas não é verdade, porque a gente compara, assim. Então, Claro. não é verdade essa trend, assim, o fato, entendeu? Tipo, por mais que as pessoas tentem postar que é, a gente sempre tem esse sentimento de comparação. E é normal, a gente sempre se compara com tudo. E isso que você falou de ter rotina e pequenos hábitos, eu percebi isso na pandemia também. Eu não vou falar que a pandemia foi bom, porque não foi, né? Obviamente, foi tipo um caos mundial, foi horrível, foi um período Mas traumático. ensinou muita coisa. Mas me mostrou muitas coisas também. Eu achava que pra mim ia ser melhor, tipo, se eu vivesse uma vida livre e tal, na minha cabeça. E eu nunca tinha experienciado que era uma vida livre. Livre, assim, né? Sem rotina. E aí, depois, com a pandemia e com o caos que a gente viu, que eu vi também que ter uma rotina e ter essas pequenas coisas no meu dia, esses pequenos Acabam passos, mudando, né? o esporte, realmente é uma coisa que Faz muita diferença. muda a cabeça. E é louco como a nossa cabeça realmente transforma com essas pequenas ações, sabe? Mas eu acho que é muito do ser humano isso. A gente acaba buscando o familiar, né? Então, você acaba se acostumando e criando esses hábitos, muitas vezes bons, muitas vezes ruins também. Mas eu pelo menos sinto que a gente tá sempre nessa busca, por um incessante. hábito. Então, quando a gente descobre que algo não tá fazendo sentido e você tenta fazer esse ajuste, acaba exigindo um esforço maior, né? Mas é tudo um processo, eu diria, de você identificar. Aí, de novo, né? Identificar se é seu isso, identificar de onde vem. E aí, sim, buscar melhorar os seus hábitos. Ajustar o que faz sentido ou o que não. Porque isso pode vir do trabalho, igual você estava falando. Pode vir de um hobby ou algo que você achava que era muito seu e hoje, na verdade, já não faz sentido. Pode vir de ciclos de pessoas. Pode vir de mudanças pequenas, mas eu acho que mudanças grandes também. E levando para um lado um pouco mais prático, para a gente já começar a trazer um pouco mais das nossas experiências, até para as pessoas conseguirem entender... Eu diria que a primeira vez assim que eu comecei a perceber mais esses incômodos na minha vida foi quando eu estava em um momento muito bom. Eu estava no Brasil, já tinha voltado, né, de experiências fora, tinha um trabalho bom, eu estava bem na minha família, eu estava vivendo coisas incríveis com as minhas amigas, tendo possibilidades de fazer viagens que eu queria fazer. Então, assim, tava tudo bem. Só que não tava tudo bem, que é exatamente a pauta do dia, né? E aí eu fui tentando observar isso e foi quando eu percebi que o estilo de vida que eu tinha ali já não fazia mais sentido, porque já tive um outro que pra mim fazia mais. Foi quando eu vi que eu tava meio que na inércia, que eu já não tava expandindo como eu gostaria de estar. Então, nisso acabou levando pra uma mudança grande. Foi a minha mudança pra cá. Mas eu acho que
dá pra gente também fazer pequenas mudanças, não precisa ser sempre tão drástico, que você consegue fazer pequenos ajustes que você vê grandes resultados. Então, assim, acabar vendo esses pequenos incômodos, mas dá atenção pra eles, porque sim, podem trazer grandes mudanças, mas também poucas mudanças podem fazer uma grande diferença. Mas é que, na verdade, os grandes resultados são formados por pequenas mudanças no dia a dia, né? Ninguém acorda um dia, tipo assim, se eu acordar hoje e falar que amanhã eu vou correr uma maratona sem nunca ter feito uma corrida na minha vida, é doido. Então, por exemplo, eu vou usar o exemplo de corrida. Eu não corro. Mas eu não corro. Mas eu vou usar o exemplo de corrida porque eu acho que é uma coisa palpável que as pessoas podem entender, sabe? Você não acorda e vai correr uma maratona, né? 42 quilômetros. Você treina vários meses, ou sei lá, um ano antes. Você tem um personal te acompanhando. Você não vai ficar comendo McDonald's todo dia. Para as pessoas pode parecer que foi de um dia pro outro, porque porque você só vê o resultado final na rede social. Por isso que para as pessoas é só a performance. Porque você acorda e você vê lá que alguém casou, você vê lá que alguém fez uma maratona. E essas pessoas, até casar, ela namorou por 10 anos. Tem tudo uma coisa por trás, né? E muitas vezes a gente acaba dando atenção só para esses grandes episódios, por exemplo. Eu acho que deve ter gente até que acaba postando o processo que a gente não comenta, a gente não é o que a gente dá a grande importância. Exato. Aí do nada as pessoas falam, nossa, conseguiu isso, que tal. sorte. Tem até a brincadeira do pessoal que fala, um dia vamos falar que foi sorte. Um dia vamos falar que foi sorte, mas é porque na verdade ninguém dá atenção pro processo. Exato. E ninguém vê quanto as pequenas ações realmente fazem essa diferença. Você não vai acordar correr uma maratona, você não vai acordar amanhã e casar, você namora, tipo assim, sabe? Você corre. Então, eu acho que são essas pequenas coisas que realmente chegam num grande resultado. A gente não veio aqui pra fora do nada. A gente não acordou e falou, amanhã eu tô indo pra Barcelona. Tipo, é uma construção. Igual você falou também, não foi do nada que a gente ficou insatisfeita. Exato. Né? Foi pequenas coisas da nossa vida que a gente foi avaliando e falando, não, eu acho que cabe a isso, assim, cabe a essa mudança grande. Então, igual você falou, não é de um dia pro outro a gente resolve, vou me mudar de país. Não, você vai fazendo os ajustes até onde dá. E aí, quando é necessário, mas é isso. E aí, eu até queria entender um pouquinho do lado de vocês, quais são as pequenas coisas, assim, que vocês já sentiram incômodo ou que fazem vocês se sentirem mais aliviadas, que tiram um pouco desse peso, desse grande incômodo. Eu acho assim, além das coisas práticas que eu falei no começo, de organizar a minha rotina, fazer um esporte no começo do dia, eu acho muito importante o que você consome, sabe, no seu dia. Porque isso molda como vai ser seu dia e também é igual aquela frase que as pessoas falam, você é o que você come. Você também é o que você consome, sabe? Sim. Então eu fico muito atenta a isso hoje em dia. Antes eu via coisas que me deixavam ansiosa, me faziam comparar. Essas trends eu acho muito perigosas porque, tipo, as transições, tipo, não é de uma hora pra outra. Não é uma transição, não é verdade, né? Então, eu acho que, para quem não reflete tanto, ou também não pensou sobre o assunto, acaba acreditando nisso. Sim. E vai sofrendo, né? Vai sofrendo, e vai ficando incomodada. E aí que tá o ponto, assim. Você fala, nossa, esse incômodo vem da onde? Vem da onde? Porque é tanta coisinhas pequenas, tanta coisa que você tá consumindo que não tá te fazendo bem, que no final vira uma coisa grande, né? Mas que eu acho que... Acho não, né? A gente é, todo momento, bombardeado de estímulos externos e a gente tem que cuidar muito com o que a gente consome e dar atenção. Porque tudo que a gente coloca atenção cresce, né? Cresce, exato. E também, amiga, você perguntou, tipo, o que vocês fazem pra mudar isso? O que vocês consomem? No meu caso, eu já percebi o que me fazia mal, que era, tipo... algumas coisas que eu não concordava muito. Tipo, esses dias eu vi uma blogueira falando que pra motivar ela entrava no Instagram de outras blogueiras e começava a ver o corpo das blogueiras pra ela se motivar a ir pra academia. A motivação dela. Eu sei que tem muita gente que faz isso e tal, mas se você questionar, é muito problemático você fazer isso. Porque você tá pegando um corpo que não é o seu. Que você não tem aquelas horas ali pra estar na academia. Sabe lá Deus, você não tem esse tempo. Diferente. Enfiado. Exato. Os remédios caríssimos, os hormônios caríssimos. Você não sabe se tem cirurgia. Então, isso é muito perigoso você consumir um conteúdo desse e se motivar através disso. Você não sabe o que tem por trás, né? Você não sabe o que tem por trás. Então, eu comecei a perceber essas pequenas coisas e colocar na minha cabeça o que me motiva de verdade. Sabe? Ô, Ju, você falou de...
questão de organização, assim, de limpar a sua casa, essa questão também do que você consome, mas tem algum outro exemplo também que, de repente, você poderia contribuir? Porque eu acho que é muito legal quando a gente começa a pensar nessas coisas. Bem práticas, né? Porque cada pessoa é de uma maneira, né? Então, talvez o que a Ju faz pode funcionar para uma pessoa, talvez para outra não tanto, mas... Mas é legal a gente saber. Falar de diferentes maneiras, e a Manu também puder colaborar com um pouquinho do lado dela, e eu comento também do meu, mas eu acho interessante a gente tocar... Sim, bem específico. Né? Nesses detalhes, porque a gente começa a dar mais exemplos mais palpáveis, sabe? Então, eu tava falando que o primeiro passo pra mim foi perceber o que me fazia mal e reemplaçar, né? Como é que fala essa palavra? Substituir. E substituir esses conteúdos. Então... hoje em dia, eu percebi que me faz muito bem um conteúdo espiritual, por exemplo. Então, eu sigo várias aulas da Cabala, por exemplo, eu já acordo e já entro nisso. Depois eu até posso escrever e passar para quem quiser ver também. Muito legal, Ju. É porque me dá, assim, paz pro meu dia, sabe? Já começar bem a cabeça, né? De falar sobre energia, sobre abundância, sobre você não olhar pro lado mal e olhar pro lado positivo. Essas coisas que parecem clichê, mas na verdade... Ajuda muito. Ajuda muito. Eu faço muito similar do que você faz. Eu acordo meu dia, se eu não arrumei minha cama, esquece que meu dia vai ser horrível. É um indício do meu humor, já é se minha cama tá arrumada ou não. E aí eu coloco normalmente frases afirmativas ou meditação. Inclusive, o meu Rapid do ano passado, do Spotify, gente, foi de meditação inteiro. Meu Deus. Mas é porque eu acordo e eu coloco. É o meu jeito de, tipo, acalmar o meu estado de espírito pra começar o dia. Porque se eu começar já olhando o Instagram... Molda o dia, né? Ainda mais... Eu não sei vocês, eu tenho essa mania de acabar... E aí, falando até de estímulos e do que a gente consome... eu sou um tipo de pessoa que, se, por exemplo, alguém vem e me conta algo muito ruim que aconteceu no dia dela, eu acabo tomando um pouco do... Você suga um pouco. Eu sugo um pouco e acabo confundindo do que é meu. Isso é uma coisa até que, tratando com terapia, mas assim, pra você colocar cada coisa em sua caixinha, sabe? Então, essa tática pra eu me organizar e já começar o meu dia me ajuda muito também, Ju. Sim. Eu acho que, além de você, igual você falou, organizar, ver tudo limpo, ver tudo... Isso parece que você organiza por dentro também, né? É muito louco. Eu não acreditava muito nisso. Eu era uma pessoa mais, depois eu arrumo, depois eu faço. Quando eu comecei a colocar na minha cabeça que eu vou acordar, vou deixar tudo um brinco. Tipo assim, melhorou muito pra mim, sabe? E parece que não é verdade, mas... faz muita diferença. Eu até tô pecando agora pro outro lado, que eu tô tão noiada na minha casa que parece que ninguém mora lá. Juro. E aí isso também tem que ficar atento. Porque se você pecar dos hábitos demais e ficar louca demais, que os próximos episódios a gente vai falar um pouco disso também, quando passa, né, o nível do saudável, né? Você tem que voltar e você tem que falar, não, isso, até esse ponto aqui que me faz bem. Senão vira muito descontrole também e a gente fica habitolada, né? Exato. Eu acho que tudo é um equilíbrio mesmo. Eu, tipo assim, eu gosto de deixar as coisas arrumadas, mas também eu não sou, tipo assim, eu não sou desse jeito. Então eu deixo arrumado, mas que seja o suficientemente pra minha mente entender que tá tudo bem, assim, porque eu sou uma pessoa muito visual. Então eu sou uma pessoa que eu preciso ver as coisas e preciso ver que tá tudo bem. Por exemplo, eu não consigo organizar minha mente se minha casa também tá desorganizada, infelizmente. Não é uma coisa que eu gosto. Eu não sinto prazer em limpar a casa. Tem gente que sente. Eu não, mas eu limpo, né? Porque eu preciso do meu espaço pra poder ter espaço na minha mente também. Então, isso é uma coisa que eu tento fazer. Do meu dia, assim... eu não tenho, tipo, uma regra, né? Antes eu ia pra academia antes do trabalho, que era muito bom. E, nossa, era uma coisa que mudava a minha vida realmente. Tipo, me deixava muito mais... tranquila, né? Produtiva no dia até também, sim. quando eu consegui ir na academia de manhã. A energia muda, parece. Você fica mais focada. Endorfina. Tem gente que... endorfina totalmente. Tem gente que não gosta de ir na academia de manhã, por exemplo. Eu acho que tem várias pessoas que podem assistir e... Se você não gosta, não funciona pra você, realmente não vá, bem, sabe? Não acho que tem que seguir uma regra, porque tem muito isso também. A gente acaba vendo, por exemplo, sei lá, no Instagram, Manu City, estilo de vida, esse estilo. Gabriela Pugliese era no passado, né? Igual, Manu né? City é da geração atual. E aí tem que seguir, porque a fazer
caderno de afirmação, aí tem que... Journaling. Journaling, aí tem que rezar de manhã, aí tem que ir na academia de manhã, tudo isso antes das 7 da manhã. Tipo, é uma coisa impossível, sabe? Você não precisa fazer tudo isso pra você ter um dia bom. Até porque cada um tem muito as de suas pessoa pra condições, pessoa. tem Exato. o seu estilo de vida. Então, eu acho que é legal a gente falar isso também, porque, tipo, hoje em dia a gente realmente vê isso, e por mais que seja, bom, nós três temos em comum que a gente gosta de fazer exercício de manhã, mas não é uma regra, tipo, obviamente, não tomem nada que a gente fala como regra, porque não é. Exemplo pra ver o que, né, Funciona de repente, mais. o que funciona pra gente, cada um. às vezes pode funcionar pra você, às vezes você pode adaptar, às vezes é algo completamente diferente. Eu acho que o importante aqui é ver o que faz você se sentir melhor. bem. Esses pequenos... exato. Não, total. E é isso, eu não tento criar muitas regras, só tento de manhã ir com calma. Eu odeio de começar o dia correndo. Se eu começo o dia correndo, todo o resto do meu dia é correndo também. Ansiedade, né? E já tem ansiedade no dia. Eu sei que ela vai aparecer em algum momento. Então eu tento pelo menos de manhã, tipo, eu tenho que acordar mais cedo pra ter mais tempo? Sim, então eu acordo mais cedo, sabe? Porque eu preciso, senão depois eu fico doida, gente do céu. Então isso é uma coisa que eu tenho que fazer. Então eu acabo gastando mais tempo de manhã. Mas é uma coisa que ajuda no resto do meu dia. Sim. E além dessas coisas também, de tudo que a gente consome e das coisas práticas que a gente faz, tem muitas coisas, assim, que não é bobo, mas também não é tão profundo, sabe? Essas coisinhas que fazem muito a diferença. Por exemplo, no meu caso, eu amo tomar os meus banhos premiums. Tipo assim, é o meu momento do dia, ninguém me incomoda. Nossa, eu amo. Eu amo, que aí eu tranco, faço minha hidratação, faço meu skincare e meus banhos premiums, sabe? Isso pra mim faz uma diferença no meu dia, porque eu sinto que eu tô olhando pra mim, me cuidando, prestando atenção em mim, e aí parece que, não sei, tipo assim, você sente melhor. Exato, Você, já muda a vibe. Tomar banho é muito bom. Minha mãe também já tinha me falado isso já. Tipo assim, tem alguma coisa na cabeça e tal, ou você tá doente fisicamente, ou alguma coisa na cabeça, tomar um banho, sabe? Vai tomar um banho e tal. Parece que a água até limpa, né? Dá uma limpada. Mano. Isso é tão BR, né? Né? Vai bom. tomar um banho. Tipo assim. Tomar um banho. Cara, mas tá chorando, tá alegre, toma um banho. Mas sabe o que é verdade? Porque, tipo assim, até se você tá com raiva ou com alguma coisa na cabeça, ou se você tá triste, a temperatura eu duvido do corpo, que né? se você Também. não tomar um banho, não dá uma melhoradinha. Tipo, porque no banho você vai ser obrigada a dar uma pensada, uma relaxada. Se você tiver com raiva, a raiva vai dar uma amolecida. Pode ser que não. Mas eu acho que essas coisas, assim, ajudam muito. Essas pequeníssimas coisas. Não, eu pra colaborar também com os exemplos, antes de falar de algo que é mais assim, eu sou virginiana, né? Já não é a primeira vez que eu falo isso. E igual a Manu falou, eu tenho essa necessidade de sentir que eu estou sendo produtiva no meu dia. Então, por exemplo, eu já falei do meu planner também, mas eu coloco uma listinha de to-dos. Pendências. E por mais que seja muito ridículo, por exemplo, café da manhã, uma coisa que eu já faço normalmente, mas eu coloco lá no meu to-do. Porque dá aquela sensação de dever cumprido. Eu fazia Exato. isso e eu tenho um péssimo costume de perder o hábito das coisas. Eu parei de fazer isso, mas era ótimo. É bom. Me ajuda muito, por exemplo. Então, eu tenho essa listinha. Normalmente, eu tenho 2 listas. Eu tenho a minha listinha que é o meu de rotina. O café da manhã, o remédio que eu tenho que tomar, e nananana. E eu tenho a minha de prioridades do dia. Cara, isso me ajuda muito pra ter essa sensação de que, de fato, eu tô sendo produtiva, né? Mas, enfim, cada doido com as suas manias e cada um fazendo o que ajuda a deixar a coisa a sensação mais leve. Tirar esses mini incômodos que a gente tava falando. Exatamente, esses mini incômodos. Mas, inclusive, está dentro do meu rotorizado, do meus to-dos rotorizados. Eu ouvi um vídeo uma vez, gente, eu não vou lembrar de onde veio isso, mas era um rapaz falando sobre incluir uma ação de férias dentro do seu dia. Olha que legal. E é muito legal esse conceito, porque é algo muito simples. Você não precisa viajar pra sentir que você tá de férias. O simples ato de você acordar mais cedo, sei lá, ir correr na praia. A gente tem essa facilidade, né? Ou sei lá, acordar mais cedo, tomar um café sem pressa, ler um capítulo do teu livro que você tá lendo. São coisinhas tão pequenas que você consegue além de te ter essa sensação além já. de te tirar da sua rotina maçante também, né? Sim. Porque às vezes a gente tá falando checklist, a gente fica tudo tão a mesma coisa, tão noiado, assim, nisso de cumprir, de fazer, de ser performático, Sim. que a gente também esquece um pouco disso, né? Essa de coisa ser leve. mais leve, Você, mais lazer. Cada dia faz um negócio diferente.
também, tipo, poder né? descansar. Eu não sei vocês, eu tenho muita dificuldade de, tipo, me dar o luxo de descansar. Nem é luxo, né? Tipo assim, poder ter os seus 30 minutos tranquila fazendo uma coisa básica que eu gosto. Tipo, ficar no sofá, sei lá, mexendo, scrolling, não sei. De repente, pode ser algo que me faça bem, dependendo Sim. do que eu tô consumindo. Mas, assim, de ter esses minutos de fazer o que eu bem quiser, isso já são momentos de férias São. no seu dia e já muda tudo, entendeu? Nossa, eu adoro dar uma descansada. Mas é importante mesmo Mas é colocar, importante. né? É importante, senão não dá continuidade. É, e em falar nisso também, eu lembrei das coisas confs. Que eu amo essas coisas. Ai, que, comidinha. que minha lua é em touro, né? Então, tudo meu é conf. Muito bom. E aí, eu amo, por exemplo, Harry Potter, amo Crepúsculo. Tipo assim, quando eu ponho, me relaxa, eu não sei. Me lembra da minha infância, me lembra da minha Delícia. adolescência. É ótimo. Então, eu desligo completamente, fico relaxada. E meu miojo da Turma da Mônica com requeijão e coca. Juro, isso pra mim... Não, eu lembro que quando a gente morava junto, a Juju fazia o miojinho da Turma da Mônica. Pode saber gente. que eu tô precisando curar alguma coisa quando eu tô lá Era, fazendo meu era miojo. o me time da Juju. Eu amo. Muito Vocês têm bom. alguma coisa assim também? Cara, é muito... de novo, são coisinhas muito bobas, né? Mas, por exemplo, o fato de... às vezes eu falo assim, nossa, a gente não tá com tempo. A gente nunca tá com tempo de nada, né? Mas só o fato, por exemplo, às vezes eu tô indo pro trabalho, eu tenho que pegar metrô e meu caminho é de 40 minutos. Esse é o momento que eu pego, em vez de eu ficar scrollando na internet, eu pego pra responder, mandar mensagem pra amigos no Brasil. Entrar em contato com alguém. Sabe fazer... Eu às vezes eu levo o meu Kindle, vou dando uma lida no livro que eu tô vendo. Então, assim, de novo, essas pequenas coisinhas... Você falou de quebrar a rotina às vezes. Por mais que eu ame rotina, eu também tenho muito essa necessidade de fazer algo diferente. Nem por performar, porque eu não posso nada disso online, por exemplo. Mas, por exemplo, eu tenho a minha 1 hora de treino é sagrada. Tipo, eu preciso... Isso é pra mim, é minha terapia. Mas eu gosto de fazer, por exemplo, eu tenho meus 3 dias na semana que eu vou pra academia treinar. E eu gosto de fazer aulas diferentes. Então, tipo, terça e quinta, cara, eu tô indo pra sempre estúdios diferentes. A gente tem essa facilidade aqui também. E tô sempre indo fazer uma aula diferente. Às vezes eu vou fazer um yoga, às vezes eu vou fazer um box. Porque, pra mim, eu prefiro estar testando coisas diferentes. Porque isso acaba me ajudando criativamente. Eu me sinto melhor comigo mesma quando eu tô mudando os ares da minha rotina. Sim. Então, de novo, é muito do autoconhecimento esse processo todo também. Quando você começa a olhar mais pra dentro pra poder reagir com o de fora, né? E aí a gente vai colocando cada coisinha na sua caixa. E eu acho que, de novo, não estamos todos aqui aprendendo. Mas é isso, eu acho que com o tempo, o famoso clichê do tempo, mas a gente vai aprendendo a separar o que é meu, o que é do outro, e enxergando melhor o que faz mais sentido a gente investir o nosso recurso maior, que é o tempo, né? Então, muitas vezes eu acho que eu já perdi investindo na internet, olhando do outro, ou... Ai, cara, tem diferentes coisas, né? Ou, por exemplo, o que a gente falou também, o que a gente compartilha, o que a gente amplifica. A gente começa a olhar mais pra esse tipo de coisa. É muito engraçado, eu não sei se acontece com vocês também. Eu acho que desde que a gente começou a gravar o podcast, eu reparo muito mais nas coisas que eu compartilho com as pessoas. Ou como eu me comunico, por exemplo. Muito. Eu acho que isso parece que treina a nossa cabeça, né? Igual você tava falando de coisas pequenas, vim pra cá, eu acho que também, igual você falou, é uma coisa que enriquece, sabe? E que melhora, por exemplo, o meu dia, a minha semana, meus anos. Porque a gente faz uma troca aqui tão legal. É um tema de qualidade, né? E tem uma comunidade também tão legal que troca com a gente. Sim. E se identifica. E eu acho que me faz muito bem estar aqui com vocês e tá tendo essa troca, porque me ensina de vários jeitos legais. Faz a gente pensar em coisas que eu acho que em conversas do dia a dia a gente não estaria reflexionando, né? Falando tanto sobre. E Tendo esse espaço também, a gente não tem exato. tempo, né? Volta no que a gente tava falando no começo do episódio. O mundo já tá tão cheio de coisa, Sobrecarregado. te pedindo tanta coisa, né? Que Todo a gente tempo. perde um pouco isso que a gente tá fazendo aqui. Então, eu acho que esse tempo que a gente tem aqui, a gente é forçada a ter essa comunicação mais profunda, mais, né? E é muito legal. E uma coisa legal também, com tudo isso do mundo, né, que eu queria falar isso também, que tudo isso do mundo, de a gente tá sempre sendo produtivo, e a gente tá sempre tentando preencher nosso dia com coisas pra fazer e dar certo e crescer, e eu acho que é muito legal, e a gente tem que fazer essas coisas que fazem a gente se sentir bem, mas eu vi que
proteger demais a paz também, tudo que é demais não é bom, né? E proteger demais a paz também não é bom. Por exemplo, deixar de fazer certas coisas com, sei lá, com os amigos, porque você... Não sei se vai dar pra entender o que eu tô falando. Vai dar pra entender, porque é o tema dos próximos. Então tá bom. Não vou entrar ainda nos detalhes, mas é isso. Dá pra proteger a sua paz e ao mesmo tempo estar presente no seu grupo social, sabe? Eu acho que o que a Manu tá falando também, pra deixar um pouco mais prático, para as pessoas até pegarem também, de você não ir nem pro 8, nem pro 80. Nada Entendeu? de mais faz bem. Nem de mais e nem de menos. É. E afinal de contas, quem diria que dormir bem, comer bem e fazer exercício físico Realmente faz bem, né, Manu? ia fazer Quem diria que diferença? escutar seus pais ia fazer tanta diferença? Quem diria? E os personal trainers, né? Porque tanto que eles ficam falando isso. Faz o básico que dá certo. Cara, Bebe que ódio. água. certo. Que ódio. Que tá- beber água vai tá fazer certo. diferença? Faz. E pior que tá Faz certo, diferença. faz diferença. São os bons hábitos. E eu acho que só pra finalizar também, gente, é muito legal a gente falar sobre que todos esses hábitos que a gente tá falando, que nos fazem bem, que nos deixam melhores, é muito individual, sabe? Claro. Porque se você não individualiza isso, de que é bom pra Manu, mas não sei se pra mim é bom, você cai no mesmo problema que a gente tá falando da internet. comparação. Da comparação e de querer fazer um negócio a todo custo, de querer ser corredora a todo custo, sendo que às vezes não é pra você, Exato. né? Então eu acho que a gente tem que pôr aí nossos limites e saber até quando é pra gente. Por isso que eu falei aquela hora do nós três temos isso em comum, mas eu não sei se pra todas as pessoas é bom. Exato. Porque eu sei que por mais que a gente saiba isso na nossa cabeça, né? Porque a gente tá discutindo o tema aqui, quem tá assistindo às Claro. vezes pode levar isso como um exemplo de vida. E nenhuma de nós aqui é exemplo. Não. Acertou, tipo Estamos assim, todos ser aprendendo. tomado. Estamos todos aqui fazendo coisas, tentando descobrir o que vai bem, o que vai mal. E coisas que melhoram a nossa vida, mas realmente cada um tem que dar uma descoberta por si próprio. E é testando também que se descobre, né? Exato. Mas aí, de novo, pra concluir, nem todo grande incômodo necessita uma grande mudança. Que É pequenos hábitos, pequenas mudanças já podem fazer uma grande diferença. Eu acho que... Gente, foi muito legal essa conversa. Eu adorei a pauta. Vim falando pras meninas o caminho inteiro, vindo pra cá. Cara, que legal essa pauta que a gente vai falar hoje. Porque parece algo tão bobinho, assim, quando a gente para pra falar, mas... É Nossa, muito importante mesmo, É porque impactante, tem tanta gente que é tão radical com certas coisas. Nossa, tá me acontecendo isso, vou ter que, sei lá, mudar. Não, é resiliência também. Às vezes é só um pouco de calma Exato. e de um pequeno ajuste. Não precisa fazer essa turbulência inteira. Às vezes é só respirar fundo, tentar entender o que tá acontecendo com você, se é o outro, e fazer pequenos ajustes também. Às vezes pode ser a resposta que você precisa, sabe? A mudança que você precisa. É isso. E nem toda vez se sentir culpada. Realmente, se tem alguma coisa te incomodando, investiga, reflete, pra você ver o que né, você pode melhorar nisso. E é isso, assim, perceber que às vezes as coisas que é bom pro outro não pode ser bom pra você, né? E eu acho que é mais isso também. Adorei essa conversa, acho que uma reflexão muito importante das pessoas terem, né? Tentem adotar isso do colocar pequenos momentos de férias no dia a dia, independente do que significa esse momento pra você, Sim. que acaba fazendo o seu dia muito mais leve, né? E comentem. A gente falou juntinho. Comentem o que vocês fazem que traz pra vocês essa leveza e que Boa. vocês viram que faz diferença no dia a dia. Pra dar dica de outras pessoas, né? Não só Sim. de nós três, mas o que vocês fazem de diferente da gente também. Dá a dica aqui pro pessoal que vai ver os comentários. Comentem, deixem um like, compartilhem e ajudem a gente a crescer essa comunidade. E, claro, também, se tiverem sugestões de temas, a gente tem um muito legal já preparado pra Que a nossa Manu deu próxima spoiler. gravação. A Manu deu um leve spoiler, sem mas querer. tá muito legal também. Então, sigam acompanhando a gente. A gente é muito agradecida por todos que vêm caminhando junto. E é isso. Um beijo. Obrigada, um beijo. beijo. Tchau. Hasta luego. Tchau. Oiê! Bem-vindas a mais um Tias. A gente vai gente começar mudou. primeiro a abertura. Tá. Então. Depois A gente vai Não, isso depois da mas próxima parada. Tá. A gente não. Eu vi essa- Manuela. Beleza. Você sente que poderia... Ih, errei de novo, gente. Desculpa. Poderia, eu falei.